Ora viva, muito bom dia a todos que nos acompanham em Angola e além fronteira, nesse nosso e vosso grande canal Relógio Econômico. Eu sou José Lumbo, economista. Hoje, dia 11 de maio, estamos aqui mais uma vez para lançar a aula número 25 sobre digitalização e inovação econômica. Este é o tema central da nossa aula de hoje e os meus convidados já estão aqui no estúdio. Passo a vos apresentar Engenheiro Gabriel, que estreia aqui pela primeira vez. Ele é engenheiro, é docente universitário. Engenheiro, muito bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Dr. Lumbo, obrigado a nós também. Viva! O Dr. Alberto, que é residente aqui, nosso economista, que tem estado sempre aqui a nos apoiar e vai também aqui nos dar aqui um subsídio sobre essa temática digitalização e inovação econômica. Meu amigo Dr. Alberto, muito bom dia. Bom dia, digníssimo Lumbo. Bom dia, meus ilustres colegas do painel. Acredito que temos aberto uma discussão altamente interessante, digitalização e inovação econômica, um dos desafios de Angola, então estamos prontos. Maravilha. Para mais um dia de debate. Sempre bem disposto. Muito obrigado, Dr. Alberto. Então passo-vos a apresentar também aqui o economista João Adolfo Capitango, portanto já está há muito tempo sem fazer aula aqui no nosso canal, ele também que é residente, acredito também que a viagem não ajudou bastante. Doutor, seja bem-vindo a Angola e muito obrigado por ter aceito mais uma vez então aqui o nosso convite. Antes mesmo de saudar a plateia e saudar também os meus colegas de painel, há uma máxima que diz assim: os bons filhos a casa retornam. Sim. E eu não podia deixar de retornar essa casa que muito me recebeu e muito fez por mim. Então, mais uma vez, quero agradecer por esse convite. É sempre um prazer estar aqui e aproveito esse momento para saudar calorosamente, com bastante carinho, a equipa magnífica do Relógio Econômico, principalmente a equipa da produção e o nosso moderador José Lobo. Um muito bom dia e estamos abertos para essa temática que é nova e é também atual. Hoje em dia todos os serviços já são digitalizados e a economia caminha perfeitamente para este rumo. Maravilha, doutor. Está no uso da palavra e eu até começo mesmo já por si. Qual é o enquadramento que faz sobre essa temática? Eu sei que é um tema que a esta altura todos estão expectantes a saber o que é que nós vamos aqui esmiuçar sobre ele, digitalização e inovação econômica. Portanto, nós aqui temos algumas linhas do ponto de vista de atuação naquilo que é a abordagem em sede desse tema, mas eu começo por si, doutor. Qual é o enquadramento inicial que faz sobre esta temática que nós trouxemos aqui? Doutor Lumbo, antes mesmo de entrar para o enfoque geral deste tema, que nós chamamos um tema atual, deixa-me só fazer um bocadinho de história. Eu gosto muito de recorrer à história para fazer o enquadramento. Aliás, eu tenho dito várias vezes à minha classe de economia que a ciência prova de que a economia existe é a história. Quando a gente quer dizer que a inflação é o aumento dos preços, porque a história nos mostra precisamente que os dados históricos nos mostram que quando a quantidade de moeda no mercado aumenta, os preços também aumentam. E reza a história, precisamente, que antes de existir economia, primeiro existe o mercado. Ou seja, quando nós olhamos para a história econômica, ele nos diz que as pessoas já faziam trocas. As pessoas já trocavam bens por bens. Porque a natureza, tal como foi concebida, deu a particularidade de mesmo que o homem não pudesse produzir nada, os bens já estavam lá dispostos. E os indivíduos trocavam bens por bens, ou seja, quem tinha maçã trocava por outro bem por aí fora. Isto já era o mercado, porque o mercado é a esfera de troca, onde eu tenho alguma coisa e troco por outra. Mas e a história nos mostra precisamente que durante todo esse tempo, vezes há, para que houvesse troca, tinha que haver coincidência de desejos. Ou seja, se eu quero trocar maçã por carne, eu tinha que encontrar alguém que está disposto a aceitar maçã para me dar carne. Ou seja, aqui desejos comuns. E vezes era muito dispendioso, porque nós tínhamos que caminhar, nós não tínhamos ainda meios de locomoção como viatura, que é o avanço tecnológico. Nós não tínhamos ainda
nem outros meios, além da viatura, e isso se tornava dispendioso. Então o homem entendeu produzir. Ok. A partir do momento que o homem entendeu produzir os seus próprios alimentos, nasce a economia. Primeiro nós temos o mercado, depois nós temos a economia. Daí é que uma gama da indústria da economista diz sempre assim: economia de mercado. Nunca diz mercado da economia. É precisamente para mostrar precisamente que a economia vem depois do mercado. Então o homem começou a produzir os seus próprios bens, porque a troca já não era salutar, não era, havia uma certa dificuldade em encontrar desejos comuns. E como mostra, o primeiro item de produção da economia foi precisamente o homem cultivar a terra, com instrumentos rudimentares. O que acontece aqui? Nós estamos a sair de uma sociedade de consumo para uma sociedade de produção. Ok. E disse o Dr. Lumbo na minha apresentação, seja bem-vindo, porque eu de viagem. Nós fizemos uma viagem bem um bocadinho de tempo para a Suíça, e nós notamos que é uma economia do primeiro mundo onde precisamente Sim. os serviços todos estão digitalizados. Certo. Para quem vai para um restaurante pedir um hambúrguer por aí fora, tu não precisas mais ficar numa bicha ou numa fila, bem dizer, e esperar que o teu pedido seja feito. Basta chegar, tem lá uma máquina, você seleciona um pedido e você tem o que você quer. Isso são os ganhos da digitalização, isso são ganhos da inovação, isso são ganhos dos serviços, e aliás a própria economia também aumenta. Mas também temos o outro lado da moeda. É necessário que a economia realmente tenha esse enfoque, ganhou essa predominância, mas nem tudo é um mar de rosa. Sim. A outra situação que se coloca, e eu não queria entrar nesse tema, eu acho que o Dr. Lumbo depois poderá me convidar aqui para nós abordar esse tema, que é o do tarifaço, que hoje em dia todo mundo vem falando. É precisamente a questão da digitalização, acabar, embora que muitos não concordam, e é um debate que pode se originar, acabar com a desindustrialização. Eu vou buscar um exemplo muito claro, Dr. Lumbo. Se olharmos para a economia da United States of America, né, a economia americana hoje, o que é que nós notamos? O presidente Trump vai implicando tarifas, tarifaço, porque quer industrializar a sua economia. Nós sabemos que a América já foi uma economia muito industrializada a partir dos anos de 1940 e foi perdendo esse enfoque precisamente porque deixou de um lado a industrialização e passou a demandar um outro serviço. Hoje a América é uma das melhores economias mais tecnológicas do mundo. A inovação tecnológica, a digitalização está lá. Mas qual é a outra parte da moeda que eu queria cá chamar a atenção? É precisamente que a inovação tecnológica também traz consigo a desigualdade. Só para ter uma noção, vamos só olhar muito bem. Se nós olharmos para os mais ricos da América, nomeadamente o Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Zuckerberg, por aí fora. Do Facebook. Perfeitamente. Esses três, a sua renda somada, totalizada, são quase mais de 171 mil milhões de dólares. Corrija-me se estiver errado. Isso corresponde a quase 71 milhões de americanos, a renda. Mas agora vamos lá olhar. Jeff Bezos não come toda hora. Ele não come toda hora. O que acontece com a digitalização que está ali? Jeff Bezos, quando quiser comer, ele perfeitamente faz um pedido devido à digitalização e vem, mas não come toda hora. Só que essa digitalização criou um hiato maior na economia americana, que é a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, nomeadamente em que os serviços americanos são mais digitalizados. Não que a digitalização seja um erro na economia, nós temos que caminhar ali, mas ela tem essa predominância de criar uma certa desigualdade. Aqui que combinar perfeitamente a digitalização, a inovação, a tecnologia, com precisamente o aumento também do emprego. Eu vou parar por aqui para depois... Sim. Eu depois vou fazer, na segunda ronda eu vou fazer uma questão, porque essa questão da tecnologia é discutível e nós realmente temos que olhar muito sobre o capital humano, né? Se está em condições de absorver mesmo qualquer que seja a tecnologia, também às vezes trazer uma tecnologia em que o capital humano não tem condições para absorver, não traz resultados positivos. Dr. Alberto Pascoal, eu queria também ouvir de ti
qual é o enquadramento que faz sobre o nosso tema? O Dr. Capitão já esteve muito bem, não sei se se sente ultrapassado com algumas questões, mas qual é o enquadramento que faz? O Dr. Capitão mergulhou no tema no seu todo, mas temos subsídios para poder contribuir, é só olhar para o nosso tema dizendo digitalização e inovação econômica. Bem, o nosso panorama é pegarmos a nossa realidade em Angola. O que é que a digitalização e inovação em Angola vai trazer para a nossa economia? Nós conseguimos perceber de antemão que a digitalização em Angola começou a dar os primeiros passos. Passos esses que, infelizmente, têm sido lentos. Por quê? Quando olhamos para outras latitudes, comprar um bilhete, por exemplo, do autocarro, em algumas agências ainda é um problema. Não é porque não existe a facilidade da digitalização do serviço. A questão está na nossa tecnologia em termos de internet, o acesso à internet com a qualidade necessária. Não vamos dizer que não temos acesso à internet, mas vamos sublinhar sempre. Com a qualidade necessária ainda é débil. Depois, a educação por si só das pessoas, porque há serviços que já existem. Mas você tem um problema da informação. O Dr. Capitão tocou na desigualdade. Quer dizer, a informação deve ser inclusiva. Porque quando estamos a falar de digitalização, deve ser para todos. Não devemos ter segmentos ou estratos de população que tenham acesso com facilidade. E o nosso primeiro painel fala avanço da digitalização de serviços públicos. Bem, aí é um tendão de Aquiles. Porque os serviços públicos são a mola impulsionadora de qualquer avanço tecnológico. Porque, olhemos bem, para se fazer o serviço de telefonia é muito mais barato o Estado implementar. E temos a Mariana Mazurato, que ela fala muito do investimento público para a digitalização. Ok. O gasto necessário para promover a digitalização. Exatamente. É um gasto que deve vir do Estado. Porque a mola impulsionadora do crescimento da digitalização é por via Estado. Os privados não vão conseguir. Os privados acompanham aquela dinâmica. Vê, ainda temos dificuldade de tratar um registro criminal. O bilhete ainda é assunto no nosso país. É desnecessário, porque nós não devíamos estar a discutir o bilhete ou nós temos um outro, o registro criminal. Quer dizer, um indivíduo que é criminoso no nosso país deve estar no sistema central. Então, nós estamos a dar passos na digitalização, mas aquém daquilo que é a necessidade. Quando o Dr. Capitão tocou a viagem que ele fez, para pedir hoje um prato, já há restaurantes aqui na nossa praça que já digitalizaram os serviços. Pegas o telefone, QR, faz o pedido e faz o... Quer dizer, estamos a dar passos. Mas temos agora aqui uma parceria com o restaurante Beneuda e... Isso é publicidade, colocas logo... Sim, tem uma parceria, sim. Basta que colocas logo o código QR, tem logo lá... tem disponível os N serviços que estão disponíveis. Vai te apresentar os preços, toda aquela atualização. Acredita que isso também pode ajudar no desempenho das próprias empresas e, consequentemente, da economia? É o caminho. É o caminho, porque digitalizar e inovar. O que quer dizer? Estamos a digitalizar, não paremos. Por quê? Porque deve seguir a inovação. E infelizmente, nós temos, vamos chegar depois aqui nos nossos engenheiros, temos nossos engenheiros aqui de lado. Sim, porque eu acredito que os nossos engenheiros também estão a vender pouco. Estão a vender pouca informação. Bem, porque os nossos engenheiros podem criar esses serviços de digitalizar serviços. Quer dizer, infelizmente... fazer dinheiro com isso, não é? Criar projetos. Criar projetos baratos, simplificados e que venham realmente dar resultados. E quando fala-se da América, a América começou a digitalizar há anos. Nossos países ainda estão atrasados, porque para pedir uma certidão de nascimento, espera 7 dias. Não pode ser normal um indivíduo que nasceu em 2000. Nem que tiver que pagar uma taxa de urgência, essa coisa toda. Hoje já nem devia ter taxa de urgência para isso, porque o Big Data veio para facilitar. Nós temos de ter a nossa nuvem, nós temos de ter a nuvem angolana, criada por nós, em que o indivíduo, nós podemos aceitar 7 dias de informação de alguém que nasceu em 1930, mas quem nasceu em 2000 não é possível. Não é necessário, porque o de 2000 já está na era da inovação.
Tá a perceber? Agora, aqueles que estão abaixo, ok. Aí leva mais tempo, tem que digitalizar processos, há quem só foi registrado. Eu estou a dar o exemplo, por que eu estou a tocar no assunto do bilhete de identidade? Porque nós temos de saber quantos são, não só via censo. Não é necessário saber quantos angolanos estão via censo, mas via digitalização. O sistema é automatizado. Quando o cartório recebe alguém morreu, ele por si só já registra menos um angolano. Isso é via digitalização. Isso já não é inovação, porque os outros já fizeram. Eu não estou a olhar ainda para a inovação, para esses pequenos serviços. O indivíduo que nasceu em 2000, mas o indivíduo de 1930 que ainda está vivo. Por isso é que nós não vamos conseguir termos o angolano mais velho no recorde Guinness. Porque nós temos aqui velhos que pela digitalização nós já devíamos saber o nosso velho. E a inovação iria trazer as startups. Iria trazer quem? Os novos pensadores angolanos para trazer um novo serviço. Então, eu fico por aqui nos primeiros passos. Percebi o teu fio. E eu aqui, se calhar, podia também depois, mas na segunda ronda, podíamos ir ver ali a questão da Covid. Não é? Porque depois também os mercados, sobretudo as plataformas digitais, tiveram um boom, sobretudo naquela época da Covid, não é? Ao surgir da Covid. Mas quando surge a Covid, se nós notarmos, é o privado. É o privado que inovou. Sim. É por isso é que o privado exigiu... mas depois saiu também a lei da teletrabalho. Angola depois lançou também... Não, porque os privados começaram a trabalhar. Se nós notarmos, há escolas aqui, principalmente no ramo do ensino, que deu um bom passo. Por quê? Porque eles acharam que vamos cobrar, mas não devemos cobrar sem prestar serviço. E algumas escolas, naquele ano, conseguiram. E aí, mais uma vez, o serviço público ficou atrasado, porque nossos filhos, ou alguns dos filhos de pessoas que estavam no setor, nas escolas públicas, aquele ano quase que foi perdido em termos de ensino. Mas quando o Estado emanou a lei, é porque os privados já estavam a pressionar e a dizer: nós precisamos trabalhar, nós temos mecanismos de fazer as coisas acontecer independentemente da Covid. Há fábricas a nível mundial que eles pararam e chegaram à conclusão e perguntaram: como é que vamos produzir, por exemplo, as máscaras? Ok, o mundo precisa consumir máscara, o mundo precisa consumir luvas, o mundo precisava consumir uma série de coisas e que era preciso trabalhar. Exigiram dos governos legislar, desde o teletrabalho. E a automatização também funcionou, porque a robótica, aí aparece, há fábricas de carro, que um certo nível de processos foram feitos. Aqueles que era possível a mão humana ficaram aí estagnados, mas a robótica, quer dizer, inovaram. A partir de casa, ele está no computador dele, despoleta um mecanismo e o sistema está todo a trabalhar. Aí vem de novo a inovação. Quer dizer, os serviços eram digitalizados e inovados. Quer dizer, a Covid foi um aprendizado tremendo para todos os países. Mesmo nós em África, descobrimos que, independentemente da situação anormal, era possível prestarmos algum trabalho. Os supermercados funcionaram. Nós acreditamos que o mundo, se dependesse da Covid, ou talvez morreríamos todos, e não interessava isso. O que é que interessava? Inovarmos. Aí a inovação funcionou versus digitalização. Eu acredito que depois vamos tocar em Angola o Express, entre outros serviços. Vamos chegar ali. Que estão ligados à digitalização. Vamos dar também aqui um espaço para o engenheiro Gabriel, que estreia hoje. Engenheiro Gabriel, qual é a visão que tem sobre o tema? Bom, digitalização e inovação econômica? Atendendo os painéis, temos os avanços primeiro. Eu gostava de pegar os avanços do serviço da digitalização dos serviços públicos. Primeiro, por digitalização entende-se a conversão de processos e informação analógicas para o digital. Primeiro. E para isso, nós estamos um bocadinho avançados já. Existe um programa de 2017 a 2027 para Angola. Angola Digital. Esse é um programa governamental. E estamos a andar bem porque nós hoje temos os cartórios já digitalizados. O cartório nacional, que é para o bilhete de identidade também, que o Dr. Alberto citou, já digitalizado. Qual é a desvantagem que se nota aqui, tanto para as cartas, para o passaporte, é que o cidadão não tem um portal de acesso direto. Mas isso já existe. Tem dados suficientes para todos, estão lá. Depois nós temos o CEP, que é uma plataforma atuada para o cidadão, fazer o pedido de homologação de certificados, pagamento de emolumentos fiscais, aduaneiros e tantos outros que dá. O que acontece? Nesse aspecto, se for para a
digitalização de serviços públicos, nós já estamos um bocadinho avançados. Porque foram processos que foram transformados do analógico para o digital. Agora, há uma outra componente que o Dr. Capitão e o Dr. Alberto tocam, que é na acessibilidade. Esse é um outro pormenor. Agora, a digitalização nós estamos a andar. Por quê? Porque se já existe as outras componentes. Qual é a componente perigosa para tal? Uma delas, o Dr. Alberto acabou de citar aqui, é internet. É o primeiro passo. O segundo passo são as infraestruturas. Nós não temos, por exemplo, centros nossos com data center. Porque para poder mandar os dados para a nuvem... infraestrutura está a falar do ponto de vista... equipamento. Para suportar a tecnologia. E uma delas seria os data centers. E nós não temos tantos ainda. Há um novo que está a se fazer, que é esse que tivemos a falar aqui ao lado do Shoprite, e temos aquele que está no Arquivo Nacional. Mas nós não temos nosso, porque é custoso. Exato. Então, essas são as dificuldades que levam. Quer dizer, o serviço está digitalizado, mas não é acessível. Essa é uma outra coisa. Não é que não tenhamos, não é que não progredimos. Agora, gostava de chegar ao segundo ponto, que é para o caso das oportunidades. Das oportunidades. Nós temos várias. Em termos da economia digital. Temos várias. Novos empregos. E aqui, para dizer economia digital, é a conversão de processos econômicos de maneira digital. Ou seja, processos econômicos utilizando tecnologias digitais. E nós temos em Luanda uma empresa que é a Tupuca, que você não precisa conhecer o pessoal, e você liga para o Tupuca, faz o pagamento diretamente ao Tupuca, eles vão pegar a tua refeição ou o que tiver e trazem para o lugar onde você estiver. Mas quantos Tupucas nós vamos precisar? Vários. E temos uma empresa completamente limitada pela demanda de serviço. Depois, quantas oportunidades que ainda temos? Nós temos para o governo, por exemplo, temos o Multicaixa Express, temos o BEI Direito, que está completamente melhorado, e temos um conjunto de outras fintechs, que são empresas baseadas de finanças, baseadas em tecnologia. Todos os bancos têm um serviço financeiro. Então, agora, na inclusão, é essa que eu volto a concordar consigo. Nós temos o problema da informação primeiro, que não é completamente maximizada. E temos um grande problema da educação digital e da educação tecnológica. As escolas não são vocacionadas para esse fim. Isso não se passa, não é uma informação que é atuante na escola, não é prioridade. E se olharmos, Dr. Alberto e Dr. Capitão, Dr. Lumbo, nós temos aqui um grande problema de contradição. A maioria dos cidadãos angolanos não tem dificuldade de internet. Todo mundo tem um smartphone. Tem um Facebook, consegue... E todo mundo tem uma rede digital. Uma rede social. O que é que acontece? Todo mundo paga a internet a 300 kwanzas para 24 horas, são 500 kwanzas se for da Unitel, tem a da Africell. Então, não é também problema disso. É a dificuldade que eu citei anteriormente das infraestruturas, que é para o suporte do serviço e apoio. Porque, engenheiro, sim, não será que dentro dos planos curriculares, seja do nível do ensino médio, ensino primário, até mesmo das creches, em sede das creches, não será que aqui já era hora de nós começarmos a refletir um bocadinho sobre essas questões digitais? Porque existem muitos estudantes, alunos até, digo, que só têm contato com a era digital, do ponto de vista mesmo digital, daquilo que traz algum valor acrescentado de facto, na universidade, por exemplo. Há uns até que mesmo na universidade ainda têm dificuldade até de criar um e-mail, por exemplo, e é um estudante universitário. Não será que nós precisamos, Angola, começar já a refletir sobre estes assuntos e implementar da emergência, porque o mundo, a globalização não está parado, o mundo está sempre em avanços. Qual é a visão que o engenheiro tem? A inclusão, Dr. Lumbo. Isso deve começar logo desde como é que se diz? O jardim da infância. Porque as crianças, se deram um telefone a um bebê e lhe deram um telefone de botão, ele vai preferir o telefone digital em vez do de botão, porque é mais fácil encontrar jogo e o resto. O que é que nós temos aqui? É mudar a política educativa e dar prioridade a não que as pessoas procurem emprego, mas que sejam empreendedoras já. Porque nessa altura da globalização, o que moveu a construção da China são um grande número de
startups Sim, que sim. mudaram isso. Sim, sim. E se nós continuarmos assim, vamos continuar numa dependência total e não vamos avançar. Yes. E vamos ter pessoas que gostava de citar um pormenor aqui, Dr. Lumbo. Nós, na revolução digital, ultrapassamos fase. A maioria de nós não passou por um telefone fixo em casa. Mas todo mundo passou para um smartphone. Yeah. Então nós pulamos Há etapas. uma etapa. Há etapas que foram puladas. Yeah, yeah. Por que não aproveitar isso agora? Fazer a inclusão. Nós temos aqui Angola Summit, o Angotic, que vai sair agora em maio. Temos um conjunto de eventos, mas que não incluem. Não fazem uma inclusão. É algo meramente restrito. E temos o programa da Unitel também. Mas ali estamos a falar de pessoas prontas, não estamos a falar de pessoas que querem começar. Yeah. É alguém que já tem um conhecimento tecnológico avançado, já pode fazer um projeto e tudo mais. Então, temos de mudar nesse lado. Doutor Muito Lu, obrigado. Mas, Sim. desculpe só, Alberto, só sim. para dar ênfase a algo. Sim, sim, que mas o doutor disse. É muito rápido. ok. Bem, o grande problema desses Angotic e tal é efeméride. Ok. Nós ainda queremos fazer inclusão de efeméride, porque o desafio da inclusão deve ser programado. Yeah. Deve ter uma programação. Quantas escolas reais, públicas, vão ser melhoradas com políticas que daqui a 5 anos vão dar certo? Não, mas nós vamos pegar. Estamos a falar de tecnologia a nível mundial, data X, Angola toda parece inclusiva. É aí. O grande problema do nosso país está nas efemérides. Nós temos de parar de olhar para os programas mundiais, globais, como datas de efemérides. Nós temos que olhar, se é digitalizar, vamos digitalizar como? Como é que vamos ter o nosso data center? Que necessidades nós temos para digitalizar real? Por o que é que acontece? Dos serviços públicos, nós vamos observar, agora vou falar um bocadinho como contabilista e economista. Nós estamos a chegar nos fechos de conta. E grande parte dos programas, a necessidade da administração geral tributária é digital. Informação toda digital. Yeah, Vamos tem agora tudo para o lança portal. no portal, Vamos agora yeah. para o portal para ver como é que está a funcionar. Yeah. Quer dizer, Aí eu volto a reiterar que o problema é de infraestrutura. É de infraestrutura por quê? E estávamos a falar há uma hora com o Tito. Qual é a situação que acontece? Tito Candongo. Sim, sim. O problema é terrível, porque tu tens um site que tem capacidade de receber 100 requisições por segundo. Não pode. Ok. Não pode, é pouco. as limitações. É pouco. A infraestrutura está mal concebida. Tu tens de construir esse site, porque você está com 21 províncias agora e tem muita gente a mandar. Tu tens de conceber a tua capacidade de requisições, de resposta e requisições para pelo menos 10 mil por segundo. Se não for isso, 10 mil por 10 segundo. mil por segundo ou mais. Ok. Porque se não for isso, o que é que vai ocorrer? O site vai atolar. As pessoas não vão conseguir fazer as coisas a tempo. Técnica, a parte técnica. Sim, Yeah. não vão conseguir fazer a sim. tempo. E vai haver um problema terrível. Yeah. Aqui, e para a Mas, questão... engenheiro, mas Sim, sim. aqui é nessa questão que o Alberto coloca. Sim. Está digitalizado, está todo mundo ali, mas agora... a Infraestrutura. Infraestrutura. O CEP vai fazer É a a mesma prioridade agora. E o doutor Alberto diz aqui muito bem. O que é que acontece? Para as escolas, infraestrutura. Yeah, Não temos. yeah. Ok, doutor Lumba, vamos lá dar um exemplo básico. Precisas comprar agora... Quantos rapazes é que estão aqui para a produção? A nossa produção, doutor Edson, são quantos rapazes? Ok. Nesse momento estão a trabalhar 5. Ok, digamos que você precisa agora de 5 computadores. Yeah. 13ª geração ou 14ª geração de processamento, 32 GB de memória, que é para aguentar por esse trabalho, porque vocês fazem edição de vídeo. Sim, sim. A quanto é que ele ficaria isso agora? E era possível comprar aqui na NCR? Não. Não vai conseguir. Se Já tem conseguir pergunta, aqui, Não. cada computador estaria acima de 2 milhões. Sim, sim. E É estamos completamente aqui a falar de oneroso. qualquer coisa de 10 milhões. E a empresa não tem Não. apoio, não tem financiamento. Não. Voltamos a tocar no exemplo básico, que é um problema de infraestrutura. Estamos no Maé. Dr. Lumbo usa a internet da Net Casa, Sim, sim. que é da Unitel, Sim. cujo custo é oneroso. É infraestrutura, porque a TV Cabo está lá no Sequel e não chega aqui. Yeah. A MS Telecom está lá no Sequel e não chega aqui. A Maxnet está lá no Sequel e não chega aqui. É problema de infraestrutura. Porque tu só poderás promover esse serviço se você tiver
as tecnologias digitais. Yeah. E a principal é a internet. Se não chegar aqui ou por fibra ou por Wi-Fi, temos problemas. É verdade, é verdade. Nós tivemos aqui um problema muito sério com a internet, até para reduzirmos até a internet casa, a net casa. Tivemos uma empresa que nos apoiava por conta das nossas publicidades e que a faturação ficava ali em torno de 300 mil kwanzas, mas felizmente nós na altura não pagávamos, porque era um bônus que a empresa dava-nos. Mas depois de um tempo a empresa se desfez e nós não temos capacidade suficiente para fazer. Recorremos à net casa. Então, esse problema é que é o grande diferencial de águas. E para Angola, no geral, esse é o grande problema. Com esse problema que nós estamos a ter agora, da guerra do chip entre a China e os Estados Unidos, vai verificar que o custo de tudo que leva a um processador vai disparar novamente. Dos processadores. Tudo que leva a smartphone, computador, tablets, os carros elétricos, tudo isso que leva algum chip vai voltar a disparar porque é tudo semicondutor. Okay. Então vai voltar a disparar. Então, para nós que estamos atrasados e não é prioridade, significa que voltaremos a ter problemas. Ali a inclusão para nós vai continuar a se distanciar, Dr. Alberto. Okay. O hiato aumenta. Vai continuar, o hiato vai aumentar numa progressão exponencial. Porque num comportamento exponencial. Exponencial, já não vai ser linear, geométrico. linear. Não vai ser exponencial. Por quê? Porque, Dr. Lumbo, imagina, hoje por hoje, há muita universidade a dar curso de engenharia informática, telecomunicações ciência e da outras. computação Ciência também. da computação. Yeah. E uma delas é o ANO, não tem laboratórios. A nossa universidade. Não estamos a dizer sala de informática com computadores. Yeah. Estamos a dizer mesmo laboratórios. Laboratório. Laboratório. técnico. Laboratório. Yeah. Não temos. Isso é problema de infraestrutura. Como é que a universidade produz? Esse é o grande problema, Dr. Alberto. Essa é uma pergunta que, por acaso, deixa muito pensativo. Nós temos que melhorar, temos que... Eu sei que quem de direito está a nos ouvir a esta hora. São sinais muito técnicos e positivos. O engenheiro está a falar aqui coisas muito forte mesmo. Constituição de infraestrutura. E, engenheiro, existem pessoas que ainda confundem mesmo laboratório de sala de informática. Não, uma sala de informática é uma sala com computadores. Um laboratório é outra coisa, Dr. Lumbo. Porque uma universidade ou uma faculdade de informática tem que ter um laboratório de programação, tem que ter um laboratório para linguagem informais e autômato, tem que ter um laboratório para sistemas digitais, tem que ter um laboratório para microlinguagens, que é para linguagem de processamento como Assembler, MIPS, que são linguagens que fazem funcionar o processamento, isso para análise de processamento paralelo distribuído. Sim. Então, se não tiver isso, nós temos um terrível problema. Sim. Como é que vamos criar serviços para a educação da infância, para o primeiro e segundo nível? Como é que vamos criar inovação se nós dependemos da criação dos outros? Se nós não estamos a produzir nada agora. Por causa da limitação. Doutor Capitão, o engenheiro está a ser brutal. Na verdade, até o engenheiro não está sendo brutal. O engenheiro está a nos dar uma lição de digitalização, computação e uma aula nítida de tecnologias. Mas nós também temos que olhar, volto aqui a dizer, nós temos aqui uma face, a moeda tem duas faces, né? Tem a coroa e tem A cara e coroa. Cara e coroa. Exatamente. Nós estamos a ver aqui a cara, agora temos que ver a coroa. Ok. Primeiro é o seguinte, na verdade, o nosso público-alvo, e eu acho que o conselho que nós estamos aqui a passar e o exercício que o engenheiro está cá a fazer, precisamente alertar a quem é de direito que nós temos que correr. Sim. Tal como dizia alguém que eu conheço, que a gente está a correr atrás da cenoura e a gente não pode falhar. Yeah. Tá? E nós temos que correr transformando os nossos serviços analógicos Para digital. digital. Esse é um processo que nós temos que fazer. Está a ser feito. Até Mas, 2027. Sim, estamos a fazer, mas temos aqui um handicap. O handicap Infraestrutura. é que a infraestrutura não suporta tudo isso. Mas nós também temos um público-alvo, ou seja, o relógio econômico tem um público-alvo. Okay. E esse público-alvo é precisamente estudantes que queiram aprender
sobre economia, né? Esse é o Sim. nosso público-alvo, além da informática. E eu acho que nós também devemos passar a mensagem aos estudantes o quão importante é a digitalização, Sim. o quão importante é a automatização para a economia. Sim. E é nesse suporte que nós devemos pegar, além, não sem descurar da aula nítida que estamos a ter aqui com o nosso engenheiro Sim, informático. o engenheiro. E aí nós Engenheiro temos que Gabriel. olhar, o engenheiro Gabriel, exatamente, temos que olhar para outras realidades, né? A China, por exemplo, bom, quem olha a China nunca teve um serviço digital no estalar de dedo, não. É um A processo. China era pobre como a nossa economia, É um não processo. tinha nada. Tá? Mas o que a China fez? Ele dobrou. A China também teve dificuldade de infraestrutura, como nós. Agora é preciso nós passarmos essa imagem, tá, para os estudantes, principalmente nós tocamos aqui nos estudantes, que os estudantes estão muito ligados com essa situação das startups. São eles que criam. Yeah. Tá? Os estudantes lá na universidade têm que ter a capacidade de criar isso, têm que ter a capacidade Sim, de ter isso. Independentemente de que a infraestrutura vai surgir depois, e isso é nítido, tem que ir lá surgir, mas nós temos que olhar para outras realidades. A China copiou. Há um autor francês, eu não me lembro agora o nome, ele escreveu uma literatura muito nítida. A China parou de copiar. É um livro muito bom. Tá? Bom, até aquilo não é livro, é apenas um paper. Tem praticamente 15 a 20 páginas. Ele explica que durante um tempo a China foi copiando todos os serviços. Sim, sim. Tá? Serviços americanos, até a tecnologia ele copiava. E chegou um tempo que ele disse, basta, eu já não quero copiar. Ele diz, a China parou de copiar e tem uma situação que ele diz assim, a China agora passou a criar. Yeah. Deixou de copiar, agora passou a criar. Mas a China, quando começou a copiar, a ideia de copiar os serviços americanos é para melhorar precisamente a sua Os seus. economia. E é nisso que nós temos que olhar. Nós precisamos melhorar a economia. Nós temos dito assim, a economia não é só uma ciência de alocação de recursos. A economia também é uma ciência de prosperidade. Sim. Nós queremos que cada angolano tenha uma determinada prosperidade. Yeah. Os serviços digitais, a automatização, devem proporcionar para cada angolano uma determinada prosperidade. E proporcionam, desculpa que lhe corte, e proporcionam. E veja o doutor Capitão, na digitalização do banco, o Multicaixa Express, a partir do meu telefone em casa, fazemos transferência com ou sem dados, hoje. É a EMIS, é uma startup. Empregou um determinado número de pessoas. E existem tantas outras, que não vamos citá-las aqui todas, porque eu só me rebati nesse aspecto por causa do Dr. Alberto, naquele ponto, e no ponto do Dr. Capitão. Não, mas tá bem. Vamos já entrar agora daqui a Sim, pouco sim. nas considerações finais, mas antes eu queria passar aqui sobre uma questão para o Dr. Alberto, Ok. relativamente à questão da absorção da tecnologia. O teu público, o teu povo, deve estar de facto em condições de absorver uma determinada tecnologia antes de importar qualquer que seja a tecnologia, não é? Tanto para trazer na tua geografia, tens que fazer um diagnóstico da situação, no sentido de saber se o teu público-alvo está em condições de absorver essa tecnologia. Bem, se pensarmos no que o Dr. Capitango trouxe, a China deixou de copiar. Nós ainda não começamos a copiar. Porque o dilema é esse. O dilema é esse. Yeah. O dilema, nós temos que começar a copiar para depois deixar de copiar. Yeah. É um processo. Mas se você não está a formar, as escolas têm problemas que foram aqui apontados. A universidade não pode ser de buscar diploma. Nós ainda estamos a pegar universidades para dar diploma. Quando, na verdade, a universidade é para criar pensamento. Sim, é verdade. E quando a universidade começar a criar pensamento, vai dar resposta aos aspectos todos econômicos que se fala. Sim. Porque o grande desafio é esse. Já existe. Nós não estamos a falar de inovação. Nós estamos a digitalizar ainda processos. Nós estamos a falar de todos os processos que são necessários para poder analisar, que é os data, para podermos analisar e começar a dar resposta, ainda encontram Em modo barreiras. análogo, yeah. Não encontram barreiras. E as barreiras são as infraestruturas. As infraestruturas não podem ser barreiras. Quer dizer, o empresário, quando precisar de uma informação de algo que é serviço público ou privado, não podemos ter desculpa de dizer que não, só entra 2 minutos. Vai
existe agora o concurso público. O CEP quer gerir o concurso público, mas não vai dar resposta. É N alunos que quer... Por causa daquela situação que o engenheiro Exato, disse, que o engenheiro explicou. o congestionamento e a própria infraestrutura não tem Tá, condições. então, nós temos que pensar o quê? Quer dizer, vamos copiar o quê? Por isso é que eu trouxe a narrativa. E de veio, a nós. China criou o DeepSeek. Exato. Ok. Com Deixou menos de recursos. copiar, Deixou Com de menos copiar, recursos. agora já criou o Exatamente. DeepSeek. E É muito- uma grande tecnologia. E, que doutor está- Capitão, E mais vê barato. com menos recursos. com menos Sim. recurso para Tecnológico e financeiro. Exatamente. E está Ok. aqui, Sim. tecnologia. Antes copiava, nós tínhamos o chat GPT e temos outras E outras. inteligências artificiais, mas olha, só com um estrondoso, e aliás, quem criou aquilo, se não estou, o engenheiro vai cá me corrigir, criou a partir de casa. É Sim, de A casa. partir de casa. Sim, É uma startup. Uma startup, a partir de casa, Yeah. o DeepSeek. E ele era facilitar focado- o quê? Para facilitar as trocas. E aliás, a ideia da digitalização é essa. Yeah, A ideia da automatização é essa. yeah. A ideia é mesmo para facilitar as trocas, daí nós tocamos no comércio. Hoje em dia já vamos falar do comércio digital. Eu estou aqui em casa, compro a partir do Amazon. Sim, livro, É sim, comércio sim, digital. Exato. E nós Mas temos aí isso falta também. algo, legislação. E perfeitamente. A é legislação para é o nosso outra. caso. parte. Sim, nosso caso, nosso A caso. legislação É outra. Sim, Mas sim. nós precisamos dar esse... Por- Tecnicamente esses são as Legislação sugestões. é Doutor econômica. Chama lá Lumbo, um doutor Lumbo, um jurista momento para só. fazer a Não, doutor Lumbo, um legislação, momento só. não é? Porque é assim, a lei vai vir a posterior. Exatamente. Primeiro a tecnologia vai avançar e a lei vem depois para Vem regular. depois. Certo. Porque primeiro houve o comércio, Precisa ser depois houve a regularizado. regulação. Sim. Sim. Primeiro o comércio. A lei vem depois. E Muito é bem, essa a muito bem. Vamos então, eu penso que está muito bom. Vamos passar agora para as considerações finais, não é? Do nosso grande tema. Eu acho que nós depois vamos ter que fazer uma parte 2 desse tema. Pá. Esse tema está muito bom. Considerações finais. Dr. João Adolfo Capitão. Considerações finais. Eu volto a tocar num ponto crucial que é a minha viagem para a Suíça. A digitalização na Suíça, a automatização trouxe prosperidade para o povo suíço e criou aumentos de rendimentos e gerou uma economia de escala positiva, ou também chamada economia de escala crescente, onde houve ganhos de produtividade, ganhos de produção e tudo isso. Aquilo é um país do primeiro mundo. Claro, e nós também temos que caminhar por ali. É necessário que todo passo que nós demos para a digitalização, e corrijo aqui, vou abrir parênteses para não sofrer censura do engenheiro, já demos, já estamos a digitalizar. Todos os passos subsequentes à digitalização e automatização sejam passos para melhoramento do funcionamento da nossa economia, capazes de criar economia de escala, aumento de emprego, aumento de produtividade, aumento de investimento, tudo isso, e termos realmente população que tenha prosperidade econômica. Dito isso, por que não apostarmos mais, por que não olharmos para investimentos massivos em infraestrutura para que realmente suporta toda essa bagagem que nós temos da digitalização. Ok. Muito obrigado, doutor Capitão. Doutor Alberto Pascoal. Bem, em jeito de finalização, nós podemos olhar que a inclusão digital e a educação tecnológica são os chaves e os motores de qualquer resposta que a gente procure. Ok. Se não incluirmos as pessoas, nada será feito. Yeah. Por quê? Porque as pessoas é que dão resposta. Só existe economia, não é? Só existe economia porque nós estamos aqui. Sim, sem pessoas não é economia. Exato. Temos de educar as pessoas a acreditar que o angolano, com conhecimento, com investimento, vai dar resposta a qualquer desafio. Digitalização, inovação e economia é a chave da prosperidade de qualquer país. Maravilha, maravilha. Engenheiro. Eu gostava considerações finais. gostava Conversar de não é infraestrutura. é uma soberana infraestrutura. Sim, O problema senhor. está nos receptores. Ok. A questão que se coloca para mim é a seguinte: primeiro, o passo-chave, o pilar basilar, inclusão digital e educação tecnológica, Ok. vai gerar oportunidades para a economia digital. Isso vai criar mais emprego com a construção de startups, marketplace e comércio online. Ok. Isso vai gerar empregos e vai gerar aumento de receita para o PIB. E, portanto, vai facilitar o processo de avanço Yeah. para os serviços públicos e não só, Yeah. tanto como os privados. Ok. O pilar basilar para nós é a inclusão digital e a educação tecnológica. Maravilha. Sim. Muito bem, então fechamos em grande com esse grande tema: digitalização e inovação econômica. Portanto,
é referente à aula número 25. Não esqueça de dar aquele like aqui no nosso canal, subscreva o canal, partilhe com os seus mais próximos que também querem aprender sobre economia. Nós já falamos muita coisa, estamos agora até a aula 25. Recua, vê as aulas lá abaixo, para teres muita ideia sobre esse nosso grande e vosso canal. Nós começamos aqui a nos despedir com os meus convidados, portanto, João Adolfo Catoto Capitango, ele que é economista, esteve cá conosco também a dar aqui o seu potencial do ponto de vista econômico, como sempre. E Alberto Pascoal, economista, também está aqui conosco, sempre disponível para dar aquele seu potencial. É o engenheiro Gabriel, que estreou hoje, e de certeza que a produção vai tomar nota para fazer parte mesmo então aqui dos residentes, engenheiro. Obrigado, doutor Lobo. Doutor Edson vai gastar mais dinheiro. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Estamos juntos, até a próxima aula.